Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando sobre educação mediúnica. Quem é médium? Quem tem que educar a mediunidade? Para falar conosco, Elzita de Melo Quinta, que é educadora, palestrante espírita e escritora. Você acompanha Calcide Sarroris com o Evangelho Responde, a dica de leitura, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje recebemos para um bate-papo a nossa querida amiga Elzita de Melo Quinta. Elzita, bem-vinda ao Encontro Fraterno. Muito obrigada, Ivana. Muito obrigada a todos os telespectadores que estão conosco no Encontro Fraterno. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos amparem para que a gente tenha um programa tranquilo e que traga realmente informações pertinentes. Muita paz. Falando sobre mediunidade, não é? Educação da mediunidade. Quem é médium? Todas as pessoas são médiums? Olha, se nós formos perceber, a grosso modo, inclusive diz o Livro dos Médiuns, todos somos médiums. Mas, aí vem um mas. Porém, só são considerados médiums ostensivos aqueles que promovem fenômenos. Então, de repente, nós temos uma certa dificuldade de entender isso. Em toda a doutrina nós encontramos, porque essa sensibilidade, o dom da mediunidade, realmente é o sexto sentido da humanidade. E ela tem uma função evolutiva, porque à medida em que nós crescemos em espírito e verdade, a sensibilidade aumenta. E isto vem para nos auxiliar a entender que, mesmo mergulhados no plano material, somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, devemos viver como espíritos, não esquecer esta condição. Então é aí que surge a mediunidade como aquela luz prometida por Jesus para nos colocar a todos na direção certa da conquista de nós mesmos. Quando você fala que, a grosso modo, todos nós somos médiuns, como assim? Por quê? Mesmo aqueles que não produzem nenhum tipo de fenômeno. Como assim? Por quê? Todos nós temos em nossa composição, didaticamente, Kardec coloca apenas 3 corpos: o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito. E esse perispírito, ele faz a adequação entre o ser real, o espírito, e a vestimenta. E esse perispírito é o nosso corpo de relação com as 2 dimensões. Então, o que é que acontece? Vamos fazer uma pergunta. Todo mundo sonha? Todo mundo sente assim um calafrio? Todo mundo tem alteração de humor? Fica triste ou fica alegre? Todo mundo tem assim, de repente, uma inspiração? Uma boa ideia ou uma má ideia? Todos nós mudamos de opinião, de repente, como um Fiat Lux que acontece? Isso não surge do nada. Nós temos acompanhantes. E a partir das nossas escolhas, nós definimos as nossas companhias. E somos ponte entre 2 mundos. Diz Emmanuel que a mediunidade é uma ponte por onde transitam anjos e demônios. Quer dizer, bons e maus espíritos. Dependendo do quê? Da nossa atitude, da nossa escolha, do nosso posicionamento perante a vida. Ou seja, esses espíritos que estão nos influenciando aqui, são espíritos de pessoas que já viveram aqui na Terra? Sim. Nós temos informações, dizem os espíritos, que nós temos 22 bilhões, alguns dizem 24 bilhões de espíritos vinculados à evolução do planeta Terra. Ou viveram aqui, ou fazem investimento nos que estão aqui,
para que a gente cresça, aconteça e apareça. Então nós temos essa conexão, nós não estamos sozinhos em nenhum ponto do universo. Deus, a inteligência suprema, criadora de todas as coisas, nos fez a sua imagem e semelhança. O que é isso? Inteligências a caminho da perfeição absoluta. E é nisso que nós temos que focar, para vivermos mais, para vivermos melhor. Agora você poderia colocar, mas a doutrina espírita tem pouco mais de 150 anos, e antes disso? Fenômenos mediúnicos pululam no mundo desde que o mundo é mundo. Se você for consultar a história de todas as civilizações, você verá o campo dos iniciados, você verá que se consultavam os oráculos, que vários imperadores não iam para uma batalha sem consultar os seus adivinhos, os seus sacerdotes. Então, quer dizer, essa conexão é de sempre. Nas pinturas rupestres das cavernas, o que é que você encontra? Você encontra a inserção de ideações. Por exemplo, vamos fazer uma caçada, então vamos focar aqui qual será o nosso objetivo, já registrando os sonhos. E nós sabemos, através de André Luiz, sobretudo por Evolução em Dois Mundos, que a humanidade sempre foi regida, conduzida, amparada pelo plano espiritual. Então, somos esses intermediários, sim, porque somos ainda bebês espirituais e precisamos de um acompanhamento. Você duvida? De forma nenhuma. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas você acompanha antes a dica de leitura da semana. Voltamos já já. Nossa dica de hoje é um livro fantástico que fala de Jesus. Boa Nova, mais uma vez uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e o espírito é Humberto de Campos. Esse livro relata fatos acontecidos durante o messianato de Jesus. Nós temos ali uma história sobre Maria de Magdala, nós temos uma história sobre os apóstolos, enfim, são vários capítulos nos mostrando a vida, o dia a dia de Jesus e seus apóstolos. Nos possibilita vivermos momentos intensos, como se nós estivéssemos transferindo-nos para aquela época, e nos acrescenta a nível de conhecimentos e de aprendizagem. Leiam Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que nos conduz realmente à paz e a meditações, nos possibilitando maior serenidade. Boa leitura! Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre educação mediúnica com Eusita de Melo Quinta. Eusita, quando você fala então dessa mediunidade que se tem registro em todas as fases da história da humanidade, isso quer dizer que a mediunidade ela não é exclusiva dos espíritas? Não. Por que as pessoas não se percebem como médiuns? Olha, talvez por preconceito, talvez por um senso de egoísmo muito arraigado, porque veja só, você perceber que milhões de olhos nos observam, como diz, uma multidão de olhos nos observam, como diz o apóstolo Paulo, ou você entender com a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que na verdade são eles que nos dirigem,
É um pouco assim, uma pancada muito grande na nossa voluntariedade, no nosso princípio de egoísmo, porque nós queremos ser nós mesmos, mandar em nós mesmos, e podemos fazer isso. Mas, na verdade, muito mais do que imaginais, eles vos dirigem, desde sempre. Por exemplo, os santos da Igreja Católica, com todo respeito, só foram canonizados em função da mediunidade ostensiva, em função dos fenômenos que promoveram, fenômenos de cura, fenômenos de transporte, fenômenos de desdobramento, fenômenos de visão à distância, fenômenos de psicometria. É isso que consta nos anais. A faculdade ou a possibilidade de produzir efeitos diferenciados daquilo que se considera, entre aspas, natural. Então, são espíritos que desde sempre se vincularam a essa orientação da outra dimensão e fizeram a diferença para a comunidade, para a humanidade, para a própria igreja. Agora, e o Espiritismo? O Espiritismo, o Consolador prometido, aquela luz que Jesus nos prometeu para trazer as explicações do que Ele não nos pôde dar quando conosco esteve pessoalmente, o Espiritismo simplesmente veio fazer o quê? Veio metodizar, veio organizar esta questão da fenomenologia. Então, o Espiritismo é essa bênção, é essa escola que traz para nós um livro fantástico, lançado em 15 de janeiro de 1861, que muita gente às vezes não conhece, que é o Guia dos Médiuns e Evocadores, o livro dos médiuns. Então, isso aí traça para nós o roteiro seguro da mediunidade com Jesus e Kardec, onde a gente deixa de fazer estripulia e passa a tratar com seriedade esse sentido que é uma conquista, é uma fatalidade evolutiva da humanidade. Por que eu digo que é fatalidade evolutiva? É o seguinte, a gente foge em nossos roteiros, a gente cruza os braços para a necessidade do aperfeiçoamento, mas chega um momento em que essa fatalidade nos visita, é o basta. Agora, nós temos que ser mais sensíveis. As nossas percepções irão aumentar. Para quê? Para que a gente se corrija. Porque Deus dá a mediunidade aos bons para que se fortaleçam no bem e aos maus para que se corrijam, como esclarece Allan Kardec. É por aí. O que determina se uma pessoa terá uma mediunidade ostensiva ou não? Isso já é pré-determinado? Quando eu vou reencarnar, já consta no meu planejamento reencarnatório que eu terei essa mediunidade, que eu terei que fazer algum tipo de uso dessa mediunidade? Capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Perfeito, analisando esta condição. Quando se processa o nosso projeto reencarnatório, o corpo perispiritual, ele é trabalhado para que haja essa possibilidade de uma soltura maior nos núcleos, nos fulcros dos centros de força, para que, então, cada um de per si possa, de acordo com esse afrouxamento, possa, de acordo com o trabalho no arcabouço cerebral, cumprir a sua função, a sua tarefa. Aí a gente fala assim, bom, a mediunidade é orgânica. Sim, é orgânica porque o perispírito foi trabalhado. Porque a aglutinação celular, no momento da concepção, então esse corpo que foi trabalhado vai gerenciar o quê? O desenvolvimento da célula fecundada com todos os requisitos para que o arcabouço cerebral seja dessa ou daquela forma, para que os centros vitais sejam mais fluidos, sejam mais flexíveis, para que a pessoa, então, se desdobre nesse sentido de uma interação maior com a dimensão espiritual. Há um planejamento, nada é por acaso. Então, somos mais ostensivos quanto maior
for essa nossa possibilidade de afrouxamento de laços. E uma coisa fantástica que existe. Muitas vezes a gente pergunta assim, bom, mas como é que acontece o fenômeno? O espírito se desloca e de repente vem um espírito e toma o seu corpo? Não conta agora. Não, Nós vamos primeiro para o intervalo, você vai ficar com essa curiosidade. O espírito entra no meu corpo? Como é que é isso? Nós vamos primeiro com Calcite Sarroriz, o Evangelho Responde, e depois do intervalo nós voltamos e você vai ter essa resposta. Daqui a pouquinho. Mateus, capítulo 24, versículo 27, especificamente ele. Olhem só a informação que Jesus nos dá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo como será a vinda a se renovar do planeta Terra. E o curioso aqui, companheiros, é quando ele fala assim como o relâmpago, que sai do Oriente para o Ocidente, da direita para a esquerda, de um ponto extremo para outro ponto extremo. E me lembrou muito, ao ler esse versículo, o trabalho extraordinário de um homem em Cristo chamado Paulo de Tarso, que efetivamente saiu do Oriente e foi pregar no Ocidente o cristianismo, renovando velhas tradições que já não faziam, não poderiam mais fazer parte do dia a dia da humanidade. Renovou, trouxe uma oxigenação extraordinária em termos de evolução. Foco no Cristo. Cristo é o líder de todos nós. Cristo está à frente. Paulo de Tarso, como que impregnado pelo chamado de Jesus às portas de Damasco, sai pelo mundo afora, não contente apenas em divulgar o cristianismo no Oriente, ali em Jerusalém, ali na Antioquia da Síria, segue, dobra ali aquela pequena parte e vai em direção a Tarso e entra pelo Ocidente afora, divulgando o Evangelho e numa rapidez extraordinária obtém êxito. As comunidades cristãs formadas por Paulo de Tarso em muito pouco tempo, o sabor do seu verbo, do seu entusiasmo, levou a mensagem de Cristo conforme previsto aqui por Jesus, como um relâmpago, do Oriente para o Ocidente. Parece que Jesus aqui apresenta uma profecia com relação à atuação sublime e extraordinária deste homem em Cristo, chamado Paulo de Tarso, cujas cartas merecem análise apurada, cujo livro, Atos dos Apóstolos, merece estudo aprofundado, para nós verificarmos as facilidades que temos hoje para divulgar o Evangelho e as dificuldades que eles tiveram para levar do Oriente para o Ocidente, para o mundo inteiro, a mensagem do Cristo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé,
livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre mediunidade, educação mediúnica. Eusita, tenho certeza que todos os nossos amigos estão ali curiosos para saber como é que acontece isso. O espírito de um que já morreu, que está vivo, mas no mundo espiritual, numa outra dimensão, se comunicar por meu intermédio, sendo médium. O espírito toma o meu corpo? Missionários da Luz, capítulo 2, a epífise. Temos uma glândula especial para isso. A glândula da mediunidade. Aliás, a glândula da conexão com o mundo espiritual. O espírito não entra no seu corpo porque, pela lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é uma lógica. E para os conhecimentos espíritas também não é diferente. Então, esta glândula, a epífise, o que é que ela faz? Ela capta as vibrações eletromagnéticas dos espíritos que se aproximam de nós, do corpo perispiritual, e dá à região cerebral responsável pelo tipo de fenômeno os estímulos que serão processados para que o fenômeno ocorra. Simples assim. Se nós temos um corpo, se nós temos essa máquina maravilhosa que é o cérebro, ainda pouco conhecido pela nossa ciência, e nós chegaremos lá, o que é que acontece? Tudo acontece naturalmente. Todos os fenômenos podem ser cientificamente explicáveis. A física quântica, a medicina está se aproximando. O mundo está se voltando para essa realidade. Os chamamentos são muitos. Antigamente você via os filmes no cinema, violência, 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 violência. Agora, fenômenos, fenômenos, fenômenos. A humanidade toda está sendo chamada, gente. É uma realidade. E abençoado aquele que tem o conhecimento da doutrina espírita para saber entender que desde o profeta Joel, quando se dizia, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, é isso que nós estamos vivendo. E olha só, desde lá, vossos velhos terão sonhos. É mais fácil, é menos desgaste para quem já viveu, para quem já doou as suas energias. E os jovens, na flor da idade, profetizarão porque estão com fluido vital estuante, vão ser usados. Digamos então que uma pessoa se perceba como médium, começa a observar esses fenômenos acontecendo na sua vida, coisas inexplicáveis que acontecem, de repente começam a ver os espíritos, a ouvir os espíritos querem se comunicar por meu intermédio, seja por meio da fala ou da escrita. O que eu faço? Eu devo procurar a casa espírita? Como é que eu faço para educar essa mediunidade? Para educar essa mediunidade, procure a casa espírita, estude. Porque uma coisa é o potencial mediúnico, outra coisa é o desenvolvimento desse potencial. Muita gente acha assim que ser médium é receber espíritos. Os loucos recebem espíritos, os epiléticos recebem espíritos, os que vivem alcoolizados recebem espíritos, os que vivem dopados, drogados, facilitam a penetração da comunicação espiritual e não têm mediunidade desenvolvida. Então, não basta ser médium ostensivo. Ter a mediunidade no sentido empírico, quer dizer, o fenômeno acontece através das minhas condições naturais. O interessante é desenvolver, é dar a esse fenômeno um senso de utilidade. É desenvolvê-lo, porque como uma fatalidade evolutiva, chega aquele momento em que eu tenho que ter a noção das duas dimensões espirituais e me portar como tal. Estou na Terra, tenho as minhas obrigações, a minha profissão e a minha condição de servir. Como? Como medianeiro.
e a casa espírita tem os cursos adequados. Agora, não adianta pensar que eu vou desenvolver a mediunidade simplesmente sentando à mesa e recebendo espíritos. Eu vou desenvolver a mediunidade me transformando para o bem, para o amor, para a caridade e para o conhecimento espiritual. Bom, então nós estamos vendo aí observações muito valiosas e importantes para nós que estamos vivendo aí esse momento de uma mediunidade que possa estar aflorando, acontecendo na vida de cada um de nós. A Ilzita, inclusive, nos orientou ao estudo de obras como o Livro dos Médiuns, obra básica da codificação espírita, outros psicografados por Chico Xavier, ditados pelo Espírito André Luiz, como Os Mensageiros, Missionários da Luz. E fica aí, então, o convite para que nós possamos aprofundar os estudos acerca da mediunidade. Ilzita, qual seria a sua mensagem final, então, para os amigos que estão nos acompanhando e que estão vivendo, muitas vezes, esse drama de uma mediunidade aflorando? Olha, se desse para o Egídio colocar na finalização desse bloco a música Médiums, do Gladstone e do Tim, seria, na verdade, a melhor mensagem que poderia deixar, porque ela é completa, altamente doutrinária, né? E, na verdade, começam os primeiros versos dizendo assim: em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Então nós chegamos a um momento do nosso ciclo evolutivo em que o fenômeno pulula à nossa volta. Nós tivemos um despertar no século XIX com o advento da doutrina espírita e parece que nessa fase de transição nós estamos passando quase que pelas mesmas circunstâncias, só que com uma diferença. Nós temos condição agora de tratar os fenômenos com bastante seriedade, de conduzir as pessoas que de repente estão sofrendo enfermidades simplesmente por questões de uma mediunidade não entendida, não percebida, não bem canalizada. Então, essa é a tarefa da doutrina espírita. Bom, nós agradecemos então a Ilzita por estar aqui conosco. Ilzita, esperamos que você esteja conosco muitas outras vezes. Que Deus nos ajude. Em breve, um novo quadro no programa Encontro Fraterno, apresentado pela Ilzita, juntamente com a Ilzi, que já esteve aqui conosco no programa. E vamos verificar a possibilidade de colocarmos Tim e Vanessa cantando Médiuns, não é, para o nosso deleite. Você ainda assiste o Momento Cultural e o nosso programa está chegando ao fim. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até breve. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas.